Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Boa aula! Oi, gente. Boa tarde. Mais uma aula em relação às ciências da natureza. Sou Carlos Vitorino, professor de Química. A gente já começou a bater um papo na última quarta-feira, mas hoje a gente vai começar a falar a respeito de uma nova competência. Então, antes de a gente começar a entrar na habilidade, só para você ter uma noção do que a gente vai começar a trabalhar dentro da competência em algumas habilidades. Então, acompanha comigo na ficha 68, está aí no seu material impresso na página 315. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o que está dizendo a competência. Então, olhando para o slide que está aqui comigo, a competência 3 fala de associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicas. Eu sei que às vezes é difícil entender o que a competência está dizendo, mas, para facilitar a sua vida, o que você tem que entender com isso? Primeiro, se o homem vai intervir na natureza, a preocupação vai intervir para quê? Normalmente a gente intervém para explorar recursos naturais. Nenhuma intervenção na natureza se dá sem algum distúrbio no equilíbrio que existe na própria natureza. Por isso que quando o homem faz alguma exploração de recurso natural, com certeza acaba surgindo alguma degradação ambiental. E aí, nesse caso, se vai ter algum problema ambiental gerado, o ideal é que a gente minimize qualquer impacto negativo em relação a essa mudança no meio ambiente. Como é que a gente faz isso? Se a gente quer aproveitar os recursos naturais, é inevitável ter a degradação ambiental, como é que a gente minimiza isso? Aí entra uma palavra que está batida, que seria o uso sustentável dos recursos. Daí vem a famosa sustentabilidade. É a gente conseguir aproveitar os recursos sem poder dizer que eles vão acabar. Ou seja, é sustentável porque eu continuo mantendo isso na natureza e eu continuo usufruindo disso. É óbvio que, com o passar do tempo, a gente consegue aplicar novos recursos científicos tecnológicos. Os avanços que a gente tem em algumas áreas do conhecimento em relação à química, física e biologia ajudam a melhorar essa sustentabilidade. Por isso que se você voltar agora no que diz a competência, a gente entende um pouquinho melhor que a associação das intervenções com ações científico-tecnológicas para você poder conservar o ambiente. Ou seja, a gente está tentando deixar de pensar apenas na degradação, a gente está começando a pensar em como conservar isso. Por isso que você tem que ter uso de algumas habilidades. E a gente começa a nossa aula falando da habilidade que realmente interessa para a gente, que é a habilidade 8. Identificar as etapas em processos de obtenção, transformação, utilização, reciclagem dos recursos naturais. Ou seja,
Pensando naquela parte da natureza, eu tenho que saber como é que eu vou obter isso, tirar isso da natureza, como é que eu consigo transformar isso para poder utilizar e, depois de utilizar, acabar reciclando o recurso. Então, isso a gente pode pensar em qualquer recurso energético, matérias-primas, e para tudo isso a gente vai envolver os processos, puxando a sardinha para o meu lado, químicos neles envolvidos. Para poder exemplificar, a gente tem que ter uma noção do que a gente vai falar, o que você tem que pensar. Alguns recursos são importantes demais. Exemplo que a gente começou a falar até na habilidade anterior, lá na quarta-feira, para quem assistiu a aula. Então, um abraço para a galera que estava assistindo a aula de novo, sou eu de novo. Petróleo. Exemplo, não vai ser o foco da aula, mas como é um tema batido do Enem, exemplo do petróleo é bom. Por quê? Você tem que saber como extrair o petróleo, tirar esse recurso da natureza. Não adianta pensar no petróleo bruto, petróleo cru. A gente tem que saber como transformar o petróleo naqueles derivados de petróleo que a gente vai fazer uso. E é óbvio que os derivados do petróleo são milhares. A gente comentou em combustíveis, por exemplo, a associação com a gasolina. Mas tem outros produtos com plásticos, por exemplo. Dá para reciclar alguns plásticos? Dá. Então dá para fazer um ciclo total em relação àquilo que a habilidade está propondo. Mas tem uma bem melhor que essa, que não necessariamente você vai ter que saber petróleo no dia a dia. Você não vai dar de cara com um poço de petróleo, mas de repente você dá de cara com um poço artesiano. Na sua região tem água. Essa água pode ser utilizada de algumas maneiras, mas a água que você utiliza para qualquer coisa, ela já está disponível na natureza. Basta saber como é que você vai fazer o uso da água, como é que você vai obter a água, ou seja, tudo que eu tinha dado de exemplo para o petróleo serve para água. Então, o tema da água, para você acompanhar na sua ficha, é importante porque a água é um recurso natural indispensável para a nossa sobrevivência e dos outros seres vivos também. Então, pensando naquele equilíbrio do meio ambiente, não só nós, seres humanos, mas como, por exemplo, os animais, que a gente também faz uso para poder trabalhar no campo, para comer. Então, tudo é importante em relação ao chamado ciclo da água. Quando a gente usa a água, a gente está interferindo nesse ciclo. Então, a ideia é o que fazer para tornar esse uso sustentável, como propõe a habilidade e a competência. Então, acompanha comigo aqui o que você tem que pensar em relação à água para a gente começar. Primeiro, a obtenção da água. Essa água vem de algum lugar. A gente diz que tem que haver a captação da água. A água já existe, você não vai produzir a água, você vai tirar a água de algum lugar. Então, nesse caso, da onde vem a água? Segundo, você vai precisar fazer uma transformação com a água, ou seja, você pode usar a água da maneira que você captou ou ela requer algum tratamento, algum tipo de purificação. Para saber isso, você tem que saber qual é a utilização. Então, vou pegar como exemplo consumo doméstico, para aproveitar bem o seu conhecimento em relação à água. E dá para você reutilizar ou reciclar a água, é o chamado reuso da água. Exemplo, a água que você usou para tomar banho, ela serve depois para ser usada na descarga. A água que você usou para lavar a louça, você pode depois usar para lavar a calçada e etc. Então, nesse caso, você tem que compensar naquelas habilidades todas, melhor, na competência toda em relação à habilidade que a gente está falando para a própria água. E aí, pensando que você tem conhecimento já prévio em relação à água, vamos pensar se você conhece de onde vem a água que você utiliza em casa. Eu sei que, de repente, você simplesmente abre a torneira, sai a água. Não é mágica. Aquilo tem vários processos associados até essa água chegar na sua casa, para você ou beber, usar em alimentos, tomar banho, lavar a louça, lavar o carro, lavar o quintal, dar um banho no cachorro, se você tiver um cachorro em casa. Por isso que, seguindo o raciocínio, a primeira pergunta que eu vou te fazer é: da onde vem a água da sua casa? A gente tem normalmente duas opções. Essa água vem de uma estação de tratamento de água, que a sigla que a gente vai usar durante todos os slides é o famoso ETA. ETA, Estação de Tratamento de Água. Ou se ela vem de um poço artesiano. É comum em alguns lugares do Brasil em que a gente não tenha um rio muito caudaloso para atender uma cidade inteira, que em alguns lugares mais distantes tenha-se o uso de poços artesianos que pegam a água dos chamados reservatórios subterrâneos ou aqueles riozinhos que passam por debaixo da terra. Então, nesse caso, da onde vem a água da sua casa?
O poço artesiano é mais difícil a gente trabalhar porque as regiões são diferentes, os poços artesianos são diferentes, eles têm características diferentes e tratamentos diferentes. Embora muita gente simplesmente abra um poço artesiano sem tratar a água. E não é para fazer isso. Para você entender onde eu quero chegar, você primeiro tem que saber qual uso que você vai fazer da água para entender qual tipo de água você tem que consumir. Então, digamos que você queira água para beber, água para preparar alimento, para tomar banho, para lavar louça, para lavar roupa, para lavar carro. A pergunta é simples. A água que você bebe, ela vai ter a mesma constituição da água que você precisa usar para tomar banho? A água que você usa para preparar alimentos é a mesma água, a mesma constituição que você vai usar para lavar o seu carro? Eu sei que às vezes a água que chega na sua casa da bica, você acaba fazendo tudo isso. A água da bica, se ela receber um tratamento adequado, ela pode chegar até ser usada para beber. Então, de repente, a água que você bebe é a mesma água que você pode usar para tomar banho. Mas a água que você toma banho, depois de tomar banho, não seria muito bom beber. Cuidado. Às vezes o vice-versa não vale. Então, nesse caso, para ilustrar literalmente o que eu estou falando, imagine o aspecto da água que você vai usar. Como assim um aspecto? Eu olho para a água e a água tem algumas propriedades importantes. São as propriedades organolépticas. O que quer dizer isso? A água que a gente normalmente usa, ela é incolor, ela é inodora, ou seja, não tem cheiro, e ela é insípida, ou seja, ela não tem gosto. São as características que você aprende da água lá quando você falava, não de ciência da natureza, você chamava só de ciências. Com a tia Teteia, lá do maternal, do jardim de infância, ela chamava você pelo nome, chamava ela de tia. Oi, tia, o que é água? Ah, o que é não sei o quê? Essa titia falou para você as primeiras características da água, mas nem toda água vai ter essas características. Eu posso ter uma água com cheiro, uma água com cor, uma água com gosto. E essa água eu poderia beber? Então, para ilustrar essas propriedades todas, imagine isso aqui. Olha, você se depara com esses dois copinhos de água. Eu peço água para beber. Aí, no lugar que eu estou, um cara me oferece esse copo com água para beber. Responde você aí para o seu colega do lado, se você beberia ou não esse copo com água. Agora, se você tivesse este copo com água para beber, você beberia? Eu acho que a maioria de vocês responderia que sim. O segundo copo seria um copo para beber. Só que você está confiando em quê para dizer isso? Você está confiando somente no aspecto da água. Se a gente for comparar os dois copos, eu consigo perceber tranquilamente que este primeiro copo, a água tem uma aparência diferente do que eu espero, ou seja, ela não é incolor. Dá até para perceber que tem alguns pedaços de alguma coisa na água. Ou seja, essa água não é, entre aspas, pura, mas você está confiando apenas no visual. Eu acho que, de repente, se você cheirar esse copo, ele pode ter um cheiro diferente? Pode, ou seja, essa água pode ter um cheiro. Eu não me atreveria a beber, mas, de repente, se você beber, você pode perceber que ela tem um gosto um pouquinho estranho. Já o segundo copo, se você olhar, você está vendo que ela é cristalina, ou seja, ela é incolor. Mas eu não estou cheirando o copo para saber se realmente não tem cheiro nenhum nessa água, muito menos eu estou bebendo essa água para saber se ela tem um gosto estranho ou não. Olhar o aspecto da água em relação à sua aparência não é a melhor maneira de distinguir se a água está boa ou não para beber. Porque a água mesmo do segundo copo, ela tem aquele aspecto cristalino, não quer dizer que seja água pura. A água pode ter alguma coisa misturada a ela que você não perceba. A gente vai até falar isso no final da aula, mas já vou começar a puxar um pouquinho mais para frente. A água do segundo copo pode ser água pura ou ela pode ser uma mistura homogênea. Para você lembrar o que seriam misturas. Misturas são constituições de duas ou mais substâncias. Então, nesse caso, se eu pegasse água do mar, eu sei que, de repente, o pessoal de Minas vai ficar um pouco bolado comigo com o exemplo, mas, pô, foi mal. Água do mar. A água do mar é água salgada. Se eu te der um copo de água com sal, imagine que não viesse do mar, eu botei em casa um pouquinho de sal na água. Quando você bota o sal na água, o que acontece com o sal? Se você olhar, o sal some. Não é que o sal sumiu, desapareceu. A gente que o sal ficou dissolvido na água. Ou seja,
O sal passa a ser um soluto. Soluto é aquilo que se dissolve no determinado solvente. A água é o solvente, o sal é o soluto, eu fiz uma solução. Daí vem as chamadas soluções aquosas. Solução é sempre uma mistura homogênea. Misturas homogêneas são misturas que eu olho para a mistura e enxergo apenas um aspecto. Esse aspecto a gente chama de fase. Então, no nosso copo aqui, o segundo, que é o copo cristalino, a mistura seria uma mistura homogênea caso fosse uma mistura. Dá para saber? Não dá para saber olhando. Então, nesse caso, você não pode simplesmente confiar no aspecto. Ah, incolor, eu posso usar água para beber. Não. De repente, aqui tem alguma coisa dissolvida que você não percebe. Imagine que o que está dissolvido é uma substância tóxica. Você vai beber a água com uma substância tóxica dissolvida. O que está nessa água e você não enxerga, de repente, é algum micro-organismo que é nocivo à sua saúde. Exemplo disso, algumas bactérias, alguns protozoários. Tem, com certeza, casos que você já ouviu falar que as pessoas bebem água e têm diarreia. A diarreia é provocada justamente por esses micro-organismos que estão na água e você não enxerga. Por isso que não dá para confiar só no aspecto da água. Como ela chega na sua casa, é que me interessa. Então, se você não conhece de onde veio a água, procure saber de onde vem a água na sua casa, se ela teve algum tratamento prévio, se ela veio sem tratamento nenhum. Porque se ela veio sem tratamento nenhum, você tem que fazer um tratamento. Isso vale para as pessoas que têm poços artesianos. Não quer dizer que você não possa beber a água do poço artesiano. Você pode beber desde que ela esteja tratada. Ah, mas se eu quiser comprar água mineral, eu posso comprar água mineral para beber? Pode. A água mineral não necessariamente é uma água tratada, mas a gente considera que é uma água potável. Aí vem uma parte importante em relação ao estudo da água. Você tem que saber o que seria a potabilidade da água. Se você pegar o dicionário, no dicionário você vai ver que potável, só a palavra potável quer dizer própria para beber. Mas estendendo isso um pouquinho mais para a gente, quimicamente falando, a água não precisa ser pura, ela tem que ser potável. E se entende como água potável a água com ausência de características, ou seja, ela não pode ter cor, ela não pode ter cheiro, ela não pode ter gosto. De substâncias, o que eu te falei, não pode ter uma substância tóxica dissolvida na água. Ou micro-organismos que causam riscos para os seres vivos que a consomem. Os seres vivos, ou seja, estou incluindo também os animais que vão fazer uso dessa água. Você não vai dar uma água daquele primeiro copo para o seu cachorro beber em casa. Ou seja, ele também vai sentir os mesmos sintomas que você pela presença de características, substâncias ou os micro-organismos dissolvidos nessa água. Por isso que você tem que saber o que é água potável e aonde encontrar água potável. A água potável existe no planeta. A água potável está na natureza, só que em pequena quantidade. A maior parte da água que a gente tem, ela está no estado de água salgada, que são os oceanos. Isso é 97, alguma coisa por cento de toda a água que existe. Os outros 2, alguma coisa por cento estão em geleiras, em rios submersos, em lagoas que você não pode alcançar e do que sobrou, somente menos de 1% é que você realmente considera potável próprio para o uso, eu posso chegar lá e pegar. Essa água normalmente está na forma de fontes naturais. Então a água que você pega direto na fonte, ela é essa água potável que existe na própria natureza. Isso quer dizer que aquela garrafinha de água, eu tenho até um exemplo aqui para te mostrar agora, é a minha garrafinha, para você confiar que é potável. Eu mesmo vou beber, só que você tem que me ver bebendo a garrafinha de água. Então, ó, aqui, ó, uma garrafinha de água. Essa água é uma água mineral. Sem fazer propaganda, não estou ganhando nada por causa disso. Então, ó, vou beber. Eu estou confiando que essa água mineral veio de uma fonte que a água é potável. As especificações técnicas da água vêm no rótulo. Ele vem dizendo qual é a fonte, quais são as características da água na fonte. Ou seja, ele me diz algo como
O que tem na água? Porque se água mineral, é água com sais minerais. Tem alguns sais dissolvidos nessa água na forma de carbonatos, sulfatos, cloretos, ou seja, tem algo dissolvido. Só que o que está dissolvido nessa água não vai fazer mal, ou seja, é uma água potável. Essa água tem um pH e uma temperatura na fonte. O pH dá aquela noção de acidez ou basicidade de uma solução aquosa. Para fazer um rápido comentário em relação a isso, eu acho que você lembra porque biologia gosta muito de usar esses valores. Uma água ou uma solução aquosa, melhor dizendo, tem pH neutro quando o pH é 7. A gente considera isso a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Se o pH é abaixo de 7, ela é ácida. Se o pH é acima de 7, ela é básica. Você pode beber uma solução neutra? Pode. Você pode beber uma solução ácida? Pode. Você pode beber uma solução básica? Pode. Você só não pode exagerar na dose. Você não vai botar um ácido muito forte na boca para beber. De repente pode ser a última coisa que você bebe na vida. Ou mesmo uma base muito forte. Ácidos muito fortes e bases muito fortes são extremamente corrosivos. Por isso que a gente tem que saber exatamente qual é a faixa de pH tolerável para essa água ser potável, ou seja, não ter uma característica que seja danosa quando a gente consome. Por isso que, da onde vem a água da sua casa? Se ela não veio de um poço artesiano, ela pode vir de algum lugar que já seja potável com certeza. Só que na maioria das vezes não é. Então, voltando aqui para o slide para você entender de onde vem a água. A água potável que existe na natureza, daqueles menos de 1%, essa água pode ser encontrada em rios e lagos para abastecer as cidades. Só que, normalmente, esses rios e lagos que abastecem as cidades, pela proximidade das cidades, podem estar poluídos. Então, já era. Não adianta achar que lá na fonte desse rio a água era potável, se para chegar perto da cidade a água fica poluída. Ou seja, essa água deve receber um tratamento antes de você distribuir para a população. Daí entra a chamada estação de tratamento de água. Para você ter uma foto aérea disso aqui, que eu vou te explicar as etapas do tratamento, eu estou te mostrando que tem alguns tanques dentro de uma estação de tratamento de água que são importantes. Aqui a gente tem, pelo menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanques diferentes. Para que servem esses tanques? Você vai entender no chamado processo de tratamento da água, para que serve cada um dos tanques. Então, primeiro, tem uma ilustraçãozinha aqui que eu acho mais fácil de você visualizar. Eu tenho que ter a água. A água está em algum lugar. Então, está aqui no meu exemplo, a água está numa represa. Essa represa vai ter a água canalizada para dentro da extração. A gente chama isso de adutora de captação, ou seja, aquela etapa de captação da água que eu te falei, a obtenção da água. De onde ela veio? Desse lagozinho aqui que estava represado. Só que ela vai entrar num processo de tratamento. E aqui você está vendo, vários tanquezinhos. Eu consigo te mostrar aqui, 3 tanques com certeza, inicialmente, e esse final aqui é um filtro. A água vai passar pelo filtro, não chega a ser um tanque. Mas para você entender as etapas, estão todas descritas aqui. E eu vou te mostrar uma a uma. Primeira etapa, adição de sulfato de alumínio, cal e cloro. Segunda etapa, floculação. Terceira etapa, decantação. Quarta etapa, filtração. Depois que ela passa por isso tudo aqui, ela ainda vai receber cloro e flúor para poder ser armazenada e para uma outra adutora seguir para as cidades. Para você entender cada uma das etapas dessas, você tem que compreender o que seriam as reações envolvidas no processo quando você adiciona alguma substância química. Então a gente tem que ter conceitos químicos para entender por que são adicionadas algumas substâncias na água na primeira etapa. Essa primeira etapa, voltando aqui para o slide, se chama coagulação. Para você entender o que seria coagular. Coagular é juntar. Vai juntar o quê? Eu vou adicionar uma determinada quantidade de sulfato de alumínio. Fórmula do sulfato de alumínio. Al2SO4 3. Cal, fórmula da cal, CaO. E cloro.
Só que o cloro vai ser adicionado normalmente na forma de cloreto, que é um sal com ânion cloreto, que é o Cl-. Para que serve tudo isso? Tem que juntar, tem que fazer uma coagulação. E aí, para ter a coagulação, vai acontecer uma reação química. O sulfato de alumínio reage com a cal hidratada. Quando você coloca a cal na água, ela sofre uma hidratação. Cal é um óxido básico. Óxido básico, quando colocado em água, dá origem a uma base. Essa base reage com sulfato de alumínio. Essa reação é uma reação de dupla troca. Eu te mostro até daqui a pouco no quadro a reação. Eu vou pedir, inclusive, para você completar a reação para mim, para ver como é que você está. E aí, nesse caso, esse sulfato de alumínio reagindo com o hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, forma um produto gelatinoso, que é o AlOH3, que reage como coagulante das impurezas. Para eu poder te explicar isso aqui bonitinho, eu quero que antes você tente fazer a reação. Porque, de repente, ele pode perguntar alguma outra coisa da reação, porque falta um produto aqui. Eu vou copiar o que está escrito aqui no quadro e vou dar um minutinho para você tentar completar para mim o raciocínio. Então, vem aqui para o quadro comigo para eu te mostrar o que você tem que fazer. Eu quero que você complete essa reação aqui, ó, aqui no quadro. Eu estou dizendo que eu vou pegar o sulfato de alumínio, que é Al2SO4 vão reagir com a cal hidratada. Para você entender o que é a cal hidratada, eu peguei o CaO, que é simplesmente cal, reagi com a água, daí vem o nome cal hidratada. Dessa reação, a gente produz o hidróxido de cálcio. Ou seja, no momento que eu coloco cal na água, ele vira hidróxido de cálcio. E aí, este hidróxido de cálcio reage com sulfato de alumínio. Um dos produtos da reação é o AlOH3, que eu botei ali, que é a parte gelatinosa do produto. Só que falta aparecer mais alguma coisa. Eu quero que você diga o que está faltando aparecer aqui. Para você dizer o que está faltando aparecer aqui, você tem que entender que reação é essa. Então, vou te dar um minutinho para pensar que reação é essa, eu volto com a resposta. E aí, já deu tempo de fazer? Eu acho que sim, né? Vamos lá. Primeiro, seria interessante que você lembrasse o nome da reação. Para você relembrar o nome da reação, vamos dizer as funções primeiro. As funções são importantes. Isso aqui, o sulfato de alumínio, é um sal. O hidróxido de cálcio é uma base. As reações envolvendo sal com base, sal com ou um ácido ou sal com um outro sal, são as reações chamadas de dupla troca. Reação de dupla troca é a reação entre sal e base, sal e ácido ou sal e sal. O que é a reação de dupla troca? O nome é autoexplicativo. Numa dupla troca você vai trocar duas coisas de lugar. O interessante é você relembrar que os compostos que estão aqui no quadro, ácidos, bases e sais, eles são compostos que produzem íons em solução. O Enem gosta até do nome, do termo relacionado ao processo. Sal é composto iônico, assim como uma base, já tem íons. Então, sal e bases sofrem dissociação. Dissociação é separação dos íons. Como é que eu separo os íons de um sal? É só você entender o próprio parênteses que já ajuda. A Al2SO4
O Al é uma coisa, o SO4 é outra. A carga é importante. O alumínio está no grupo 13 da tabela periódica, que é o antigo 3A. O alumínio é um metal e tem inox fixo quando faz ligação, mais 3. Se o alumínio é mais 3, esse SO4 todo aqui tem que ter uma carga negativa. Quando a gente tem um composto iônico, o composto iônico é formado por um cátion e um ânion. E se você lembra alguma coisa em relação às cargas, essas cargas para você gerar a fórmula molecular, elas vêm de um cruzamento que é o MMC entre essas cargas. Esse mais 3 do alumínio multiplica a quantidade do íon sulfato, que é o SO4. Esse 2 do alumínio é a carga do íon sulfato, que multiplica a quantidade de alumínio. Porque o total de carga de cada lado tem que ser o mesmo. 2 vezes mais 3 dá mais 6. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Quando a gente soma, dá 0. Vou só adiantar um pouquinho o outro lado, para determinar as cargas na base. Base, por definição de arrênios, é qualquer composto que em solução aquosa libere o íon OH-. A hidroxila tem carga fixa menos 1. O cálcio está no grupo 2 da tabela, que é o antigo 2A. O NOx também é fixo quando realiza a ligação, mais 2. É só conferir a carga. 2 vezes menos 1, menos 2. Como aqui é mais 2, o somatório dá 0. Isso acontece sempre para um composto iônico, a troca de elétrons na ligação iônica. Total de elétrons perdidos pelo cátion tem que ser igual ao total de elétrons ganhos pelo ânion. Dito isso, o que você vai entender como dupla troca? Você vai trocar duas de lugar. O que você troca? As cargas. Positivo se liga a negativo. Então tá aqui, ó. O alumínio, que é mais 3, vai ocupar o lugar do cálcio, que é mais 2. Vai o alumínio para o lugar do cálcio, vem o cálcio para o lugar do alumínio. Por isso que lá do outro lado vai aparecer, ó, o alumínio ligado à hidroxila. Como o alumínio é mais 3, a hidroxila é menos 1, a gente cruza essas cargas para fazer o MMC da troca dos elétrons da LOH3, hidróxido de alumínio. O meu outro produto, que foi o que te perguntei, foi o que sobrou. O que sobrou? O cálcio, que é mais 2, se ligando ao SO4, que é menos 2. Então, nesse caso, se aqui é mais 2, aqui é menos 2, não tem nem o trabalho de cruzar as cargas. O total de elétrons perdidos pelo cálcio já é igual ao total de elétrons ganhos pelo SO4. O outro produto seria CaSO4. O nome disso é sulfato de cálcio. Daí a gente dizer que uma reação de dupla troca, ocorrendo entre sal e base, vai gerar outro sal mais outra base. Nas reações de dupla troca, os compostos reagentes têm as mesmas funções dos compostos produzidos. Aí fica fácil de você lembrar. Sal mais base dá sal mais base. Então, sal mais ácido daria outro sal mais outro ácido. Sal mais sal daria outro sal mais outro sal. A reação é essa. Só não esquece que tem que fazer o balanceamento da equação. Eu vou fazer o balanceamento um pouquinho rápido, porque a gente tem bastante coisa para falar ainda. Para você, ó, são 2 alumínios, você vai formar 2 do hidróxido de alumínio do outro lado. Tem um cálcio aqui, tem um cálcio lá. Mas isso vai mudar por causa da quantidade de íons sulfato. No total são 3 íons sulfato, tem que aparecer os 3 do outro lado. O coeficiente do balanceamento para o sulfato de cálcio é 3. Isso quer dizer que são 3 cálcios. Vou ter que botar um 3 aqui na frente para ajustar. No total eu teria 6 hidroxilas, as 6 vieram para cá. Numa reação de dupla troca, a gente consegue perceber a reação acontecendo pela formação de um gás ou de um precipitado. Gás só pode aparecer quando o composto não é iônico. Então, nesse caso, se o composto não é iônico, poderia aparecer um gás. Mas como são compostos iônicos, sal e base, que eu acabei de falar, por isso que a gente diz que eles sofrem dissociação, se separando em íons, o máximo que eu posso procurar ali é um precipitado, porque os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. E o precipitado é essa base aqui. Não precisa indicar isso numa prova, até porque você vai fazer o Enem, que é prova de múltipla escolha. Mas a gente indica com uma setinha do lado para dizer que vai para o fundo. O precipitado tende a ir para o fundo. Isso é o mais importante para o nosso processo. Quando essa reação acontece, esse precipitado é gelatinoso. Ele tem um aspecto como se fosse um gel. Como ele é gelatinoso e ele tende a ir para o fundo, ele vai arrastando com ele as impurezas. As impurezas pequenas que você às vezes nem percebe que tem na água, elas acabam sendo
agarradas por esse por esse hidróxido de alumínio e vão para o fundo. Para você entender o resto lá do nosso tratamento de água. Então, nessa primeira etapa, o coagulante, ou seja, que tem o poder de juntar as partículas que estão ali dispersas na água, seria o produto da reação, o hidróxido de alumínio. Então, agora volta comigo para o slide para entender o que está escrito. A gente estava na parte de coagulação. E aí eu estava te explicando que o sulfato de alumínio reage com a cal hidratada, acabei de fazer a reação para você ver, forma um produto gelatinoso, o LH3, que age como coagulante das impurezas. E aí, nesse caso, se você entender o que ele vai fazer, no próximo slide não, desculpa, voltando, tem só mais um comentário em relação ao que vai aparecer, é a presença do íon cloreto. O íon cloreto, ele se liga aos metais pesados. O metal normalmente é encontrado na forma de cátion, partícula positiva. O íon cloreto, que eu tinha te mostrado antes, ele tem carga negativa. Então, positivo com negativo acabam formando uma ligação. E, normalmente, cloretos de metais pesados são insolúveis na água ou muito pouco solúveis. Metal pesado é um contaminante da água, ele pode levar a algumas doenças graves. Por isso que o ideal é tirar os metais pesados da água. Como é que você faz isso? Precipitando esses metais. Porque quando você liga o íon cloreto com esses metais, você forma compostos menos solúveis que vão de novo para o fundo. Só não são gelatinosos como hidróxido de alumínio, mas são precipitados, ou seja, são retirados da água. Só que isso não acontece de imediato. Isso acontece no chamado tanque de floculação. Floculação é autoexplicativo. Formação de flocos. Aquele pedacinho gelatinoso, ele vai tendo as impurezas grudadas nele. Ele vai aumentando de tamanho por causa disso. A gente diz que fica no aspecto de um floco. Por isso que o nome da etapa é floculação. Mas isso acontece aonde? Num primeiro tanque, a gente adicionou as substâncias para haver a coagulação. Isso tudo passa para um segundo tanque. No final, volto para o desenho para te mostrar. Em tanques de concreto com água em movimento. O movimento da água é importante para as partículas se juntarem às partículas gelatinosas. Então, imagine um movimento. Olhando agora para mim, imagine que você tivesse uma partículazinha. Essa partículazinha está parada. Ela tende a ir para o fundo, porque ela vai se precipitar. Só que se ela for para o fundo, ela consegue só grudar nela as partículas que estão no meio do caminho. Mas se essa água estiver em movimento, uma outra partícula que estava longe dela pode se encontrar ela, ficar retida nessa parte gelatinosa e ser arrastada também para o fundo. Então o ideal é que a água fique em movimento para você conseguir grudar o máximo de partículas possíveis nesse floco. Aí sim ele vai para o fundo arrastando essas partículas. Mas nem sempre dá para ir para o fundo, porque depende da densidade. Você lembra que corpos com densidades diferentes, quando misturados, se forma uma mistura heterogênea. A mistura heterogênea não é igual a homogênea, ou seja, tem mais de um aspecto. Eu enxergo fases diferentes. A fase superior é do menos denso. A inferior é do mais denso. Um exemplo disso, mole. Água e óleo. Se você botar óleo na água, o óleo não se dissolve na água. Ele é immiscível à água. Mas, se eu tenho o óleo separado da água, cada um vai ficar num lugar. Como são dois líquidos, o óleo fica por cima. Mas qual é a condição para ele ficar por cima? É ele ser menos denso que a água. Então, essas partículas que têm que descer, elas descem por serem mais densas. E como é que eu faço isso? Aumentando o tamanho da partícula. Porque se você aumentar o tamanho da partícula, está encorpando ela em massa. O volume também aumenta? Sim, mas a massa aumenta em maior proporção, aumentando a densidade. E aí, nesse caso, tende a ir naturalmente para o fundo. Isso acontece quando a água fica em repouso. Se tiver coagitação, os flocos não conseguem ir para o fundo. A gente diz que eles ficam dispersos na água. Para ter uma ideia visual disso, aí foi mal o pessoal de Minas de novo. Imagina que você vai para a praia. Eu sei que o pessoal de Minas também já visitou a praia, dá para pelo menos visualizar. Você vai para a praia, e aí na praia tem a onda batendo na areia. A onda que bate na areia não dissolve a areia continua lá. Só que na hora que a onda bate, ela levanta a areia. Como é que eu vejo isso? Você chega na beirinha, você está vendo a água e está vendo o fundo. Eu estou vendo a areia lá no fundo. Só que quando a onda bate,
Eu não consigo mais ver o fundo, não vejo mais areia no fundo, porque a onda levantou a areia. Se está difícil para visualizar, chega mais perto ainda. Só toma cuidado para não levar um caixote, embora o caixote seja bom neste momento. Caixote é quando a água vem, te pega desprevenido e você fica lá atordoado rolando na areia. É óbvio que quando você toma o caixote, você sai cheio de areia. Vai areia na cabeça, areia na sunga. Não é que você arrastou a cabeça na areia, arrastou lá o cofrinho na areia. Não, essa areia foi levantada pela água, ficou suspensa na água e acabou entrando eventualmente na sua sunga. É a mesma coisa que acontece com a agitação desses flocos. Eram para ficar lá embaixo igual a areia, porque a areia é mais densa que a água. Só que quando a água está agitada, eles levantam. Então, para que isso se separe completamente da água, tem que haver o repouso. E por ação da gravidade, que puxa todo mundo para baixo, quem é mais denso acaba indo para o fundo, quem é menos denso fica em cima. É exatamente o que acontece na próxima etapa do processo. Tem a decantação. Então, olhando aqui para o slide. Decantação ocorre em outros tanques. Nesse outro tanque, por ação da gravidade, os flocos com as impurezas e partículas ficam depositados no fundo dos tanques, ou seja, separando isso da água. Mas, dentro do tanque de decantação, tem que ter a água em repouso, senão você não consegue fazer isso. Se você conseguiu fazer isso, aí tem mais um problema. A água não está separada ainda. Eu tenho lá naquele tanque gigantesco a água com os flocos embaixo. O que eu tenho que fazer para conseguir separar? Escoar essa água. A gente vai escoar essa água para onde? Para um outro tanque. Só que corre o risco de os flocos irem juntos. Para você entender o que eu estou falando, imagine que você fosse na praia. Eu sei, eu estou ficando chato com o exemplo da praia, mas você foi para a praia. E aí você teve experiência ruim, você tomou o caixote. Mas está um calor muito grande, você está pingando, você precisa da água, quer se molhar um pouquinho. Aí você vai lá na beirinha e puxa o seu baldinho. Você levou um baldinho do Ben 10, já que você é menino. De repente, se você é menino, você levou um baldinho da Moranguinho. Aí você chegou lá, bem pertinho da água, pegou um pouquinho da água com o baldinho e se molhou. Preste atenção no que você vai fazer. Porque se você esperou a onda bater, a onda levantou a areia. Se você pegou água nesse momento, tem areia nessa água. E aí qual é o problema de virar na cabeça? Você vai tomar um banho de água e areia. Então, se você está nessa situação, imagine que você estivesse na praia, pegou lá a água, pô, tô vendo, tem areia. O que você faz para tentar separar? Deixa o baldinho descansando. Por ação da gravidade, a areia vai para o fundo. Aí você consegue perceber, a areia foi toda para o fundo. E o que você faz para tomar o banho? Você não vira o baldinho inteiro. Você vai virando ele devagar, porque como a água é líquida, ela vai escoando, a areia fica no fundo por ser sólido, mas se você fizer isso devagarinho, dá para conseguir perfeitamente perceber que a areia está até se aproximando para cair, mas você para, não deixa ela cair. Não dá para fazer isso com um tanque. Lembra daquele exemplo inicial? A vista aérea é um negócio gigantesco da usina da estação de tratamento. Ninguém pega um tanque e vira para escoar água. O que a gente faz? A gente abre uma comporta, deixa essa água escoar para um outro tanque que tem um filtro. Filtro serve para tirar as impurezas sólidas que não conseguem passar pelos poros do filtro. Imagina na sua casa o café. Coar o café é filtrar o café. Quando você faz café, você tem o pó de café e você tem a água. Se põe água quente para conseguir dissolver e extrair o café. Você tem os grãos lá que foram moídos, torrados, etc. Não sei o tipo de café que você compra. E aí você bota água quente para extrair aquela, entre aspas, essência do café. Para ficar com aquele gostinho bom, o café escurinho. Só que parte do pó não vai se dissolver na água. Então o que você faz para tomar o café? Você coa. Coar é filtrar. O filtro serve para quê? Reter a parte sólida. Passa pelo filtro a água com o café que se dissolveu. O que não está dissolvido ficou retido no filtro. É a mesma coisa em relação ao nosso filtro. Só que não é um coador de café gigante. É dentro do tanque você tem cascalho, areia e pedras de quantidades e tamanhos diferentes. Isso faz barreira para o sólido atravessar. Então você consegue reter o sólido conforme a água vai passando pelo cascalho, pela areia, pelas pedras e a água sai filtrada no final.
No meio do caminho também tem um negócio chamado de carvão ativado. Foi inclusive uma questão do Enem. Tem na sua ficha, naquelas últimas questões para fazer, embora eu não vá fazer, eu botei 2 questões diferentes para a gente tentar fazer no final, e ele pergunta qual é a parte da estação de tratamento de água que tira o odor da água. Lembra que a água tem uma característica importante que a gente tem que levar em consideração, que ela não tem cheiro. Às vezes a água que vem do rio tem cheiro, principalmente se o rio estiver poluído, com peixes mortos. Então esse cheiro fica retido aonde? No carvão ativado. Carvão ativado é um carvão um pouquinho diferente do carvão convencional. Ele tem microporosidades, que são minúsculos buraquinhos que retêm o gás. O gás que estaria dando origem a um mau cheiro. Se é cheiro, é porque você sente o gás. Então, nesse caso, fica retido nesses buraquinhos do carvão ativado. Então, no final da etapa de filtração, vendo aqui no slide que eu já comentei, mas só para você acompanhar, a água passaria por esses filtros formados por carvão ativado, areia, pedras de diversos tamanhos. Nessa etapa, as impurezas de tamanho pequeno ficam retidas no filtro e os odores que não são desejados no carvão ativado, como eu te expliquei. Se você fizer isso tudo, a água não está devidamente tratada ainda. Você retirou aquelas impurezas sólidas, mas como no exemplo que eu te dei do café em casa, você passa água com o café dissolvido. Então aquilo que está dissolvido na água, ou seja, que não ficou retido no filtro, está nessa água ainda. E o que tem ali que pode ser prejudicial a você? Os micro-organismos, ou seja, aquelas minúsculas criaturas que podem dar diarreia, provocar vômito ou algumas outras doenças. Tipo, temos que eliminar essas bactérias e os protozoários que dão aquelas doenças com nomes ruins lá em biologia. Esquistossomose, frutose, tudo que termina em ose, com exceção de fimose, eu acho que é doença. Então, nesse caso, o que você tem que fazer para matar essas bactérias, matar esses protozoários? A gente diz que tem que ter uma ação desinfetante. Você tem que desinfetar a água. E como é que você faz isso? O último tanque, você vai adicionar uma substância que tem esse poder desinfetante. Então, acompanhando aqui no slide. A desinfecção é colocar cloro na água. O cloro vai atuar como agente oxidante, só que na forma do íon hipoclorito, que é o ClO-. Para você entender, eu botei a reação embaixo. O Cl2, que é o gás cloro, quando é borbulhado, adicionado na água, ele acaba gerando ao mesmo tempo o HCl, que é ácido clorídrico, e o HClO, que é ácido hipocloroso. Como são ácidos, o que eu não tinha comentado antes, que eu falei de bases e sais, eles sofrem ionização, liberam íons na água, porque são compostos moleculares, não tem o íon ainda, eles formam o íon. Ionizar é formar íon, dissociar é separar o íon. E o hipoclorito, ele libera o H+. Ácido, pelo critério de Arrhenius, assim como eu utilizei para dizer o que é uma base, libera o íon H+ na água. Se liberar o H+, vai sobrar o ClO-. É esse ClO- que tem o poder desinfetante porque ele é um agente oxidante. Ele oxida esses micro-organismos e a oxidação é a perda de elétron. A oxidação é desgastar alguma coisa. Por isso que você está matando o micro-organismo. Mas isso gera um problema. Nessa etapa de desinfecção, você deixa a água extremamente ácida. E aí lembra do que eu te falei. Você não pode consumir uma solução aquosa muito ácida, porque o ácido tem poder corrosivo. Então você tratou a água, matou os micro-organismos e de quebra se mata também? É um suicídio? Não. Você, ao beber água, não pode ter essa acidez muito elevada. Então, como é que a gente faz para diminuir a acidez? É fácil. A gente adiciona um composto de caráter básico para gerar uma neutralização. A principal reação da química, ácido mais base, dá sal mais água. Então, acompanha contigo aqui o último slidezinho em relação ao tratamento de água. É a correção do pH. O pH estava muito baixo, a água ficou muito ácida. Então, nesse caso, você coloca na água uma certa quantidade de cal hidratada. Opa, já falamos isso hoje.
Cal hidratado é o hidróxido de cálcio. Está no quadro ainda. A gente vai voltar para lá para você fazer uma outra reação para mim. Ou carbonato de sódio, compostos de caráter básico em solução aquosa. O procedimento serve para corrigir o pH e preservar a rede de encanamento de distribuição. Como assim preservar o encanamento? Principalmente em lugares muito antigos. A rede de encanamento é feita de metais. E metais podem sofrer corrosão por ataque de ácidos. Então, o ideal é que a água não seja muito ácida. Se ela for ligeiramente básica, até é bom para a gente, porque impede a corrosão desses materiais que a água vai passar da estação de tratamento até a sua casa. Aproveitando que apareceu ali uma outra reação, eu vou botar aqui no quadro de novo, vou te dar um tempinho para você conseguir completar duas reações, na verdade. Uma eu já te expliquei, é semelhante, e a outra é a reação mais importante da química. Então, eu vou apagar o que estava no quadro, vou botar uma reação, você vai completar e eu vou te dar a resposta para saber se você realmente acertou. Então, para você não colar, estou apagando aqui e eu quero que você complete essas duas reações. Aproveitando que apareceu um ácido forte ali, que é o HCl, no slide dizia que o HCl poderia ser combatido pela adição de cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio. Então, isso é uma reação possível de neutralização. Estou neutralizando o ácido. Ou adição de carbonato de sódio. Eu vou botar, porque eu sou muito amigo de vocês, a fórmula do carbonato de sódio, que é Na2CO3. Eu quero que você complete essas duas reações. Você tem 2 minutinhos para fazer isso. Eu volto e te dou a resposta. Bom, gente, eu acho que deu tempo, né? Voltando, até porque você já tinha uma equação aí já feita para poder se ajustar de novo ao tema. Então, eu vou começar pela reação de cima. HCl é ácido clorídrico. Reagindo com hidróxido de sódio, a reação mais importante da química, que é a neutralização entre um ácido e uma base. Ácido mais base dá sal mais água. E aí, para chegar no sal, a reação de neutralização é idêntica à dupla troca. Você consegue separar em íons o ácido, porque sofre ionização, que eu te falei ainda agora, H mais Cl menos, e a base já tinha mostrado para você que se separa em cálcio mais 2, e cada OH menos desse é mais 1. Então, olha que fácil. Vai sair aqui, ó, o H mais e trocar de lugar com cálcio 2 mais. Vai o H mais para lá, vem o cálcio 2 mais para cá. Quando o cálcio 2 mais se liga ao Cl, que é menos 1, você gera CaCl2, cloreto de cálcio. E você vai gerar como subproduto disso a própria água, que é a união do H mais com o OH-. Montou a equação, você tem que balancear a equação, caso fosse uma prova discursiva. Como não é o Enem, estaria lá para você a equação balanceada só para você conferir. E aí, fazendo isso rápido, eu vou só botar os coeficientes para dar tempo da gente terminar a aula e ter algumas perguntas já para responder. Então aqui, você tem que botar um 2 na frente do HCl e um 2 na frente da água só para ajustar. Se entendeu a de cima, a de baixo a gente já tinha feito, que era a reação de dupla troca, que eu te falei, uma das possibilidades é essa. Sal com base foi o que a gente fez. Isso aqui é sal com ácido. Poderia ser sal com sal também, porque dá para ter a troca de cargas. O HCl já está em cima, eu só estou repetindo, H mais Cl menos.
Na2CO3. Agora não tem aquele parênteses para te ajudar, mas eu acho que é fácil você entender, ó. Na é uma coisa, CO3 é outra. Porque na maioria das vezes, um metal aparece aqui na frente do sal, porque esse metal veio de uma base. E o sal é formado através de uma reação entre um ácido e uma base. Então aqui separando, ó, o Na, que é o cátion proveniente da base, que seria a formadora desse sal, tá no grupo 1 é mais 1. Como são 2 átomos de Na aqui, 2 vezes mais 1 dá o total de carga de mais 2. Então esse CO3 todo tem que ter carga menos 2 para a soma dar zero. Trocando de lugar, ó, o H+, com o Na+. Do outro lado você formaria um sal manjadíssimo, com certeza foi o primeiro que você viu na vida, NaCl. Cloreto de sódio. Eu sei que você já falou no momento de eu perguntar porque você estava com ele na ponta da língua. Mas o subproduto aqui seria, ó, o H+ ligado ao CO3, que é menos 2. Lembra aquela história de cruzar as cargas? Você vai chegar em H2CO3. Para balancear a equação, vou fazer rapidinho também. Você teria que botar um 2 na frente do HCl, um 2 na frente do NaCl, a equação está balanceada. Aqui vale a pena um comentário. Eu te falei que nas reações de dupla troca, você percebe a reação acontecendo pela formação de um gás ou precipitado. Naquela anterior era um precipitado, aqui é um gás. E é um gás importante demais, aparece com frequência na prova do Enem, proveniente da decomposição do ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico é instável. Com o passar do tempo, ele acaba se decompondo em água mais CO2. O CO2 é o gás. Não precisa, mas a gente pode indicar com uma setinha para cima, já que ele tende a subir. Como é que eu perceberia o aparecimento de um gás em meio aquoso? Fácil, formação de bolhas. As bolinhas formadas lá na solução indicam que está aparecendo CO2. Isso é o que acontece em refrigerantes, cervejas. O CO2 se dissolve muito mal na água. Ele normalmente fica dissolvido na forma do ácido, que é instável. Ele acaba se decompondo em água mais CO2, por isso que, ao abrir a garrafa de refrigerante, a latinha de cerveja, você vê as bolinhas de CO2 saindo. Por isso que a cerveja e o refrigerante também são ligeiramente ácidos, por causa da presença do ácido carbônico. Mas voltando à nossa aula. Isso foi só para exemplificar as reações possíveis para acabar neutralizando, consumindo HCl ou algum ácido que sobraria daquela reação de desinfecção. A gente ainda tem uma outra coisa que pode ser adicionada à água para completar o processo. Não é obrigatório, mas costuma-se colocar flúor na água. É chamada etapa de fluoretação. Por que se coloca flúor na água? Para tentar evitar cáries, principalmente nas crianças, que são as que têm menos cuidado em relação à escovação. Ou seja, as crianças negligentes, que correm para tomar banho, que correm para escovar o dente, fazem sempre o furdunço quando você pede alguma coisa para elas, elas estão lá com flúorzinho que vem da própria água. Então a fluoretação é importante. Na maioria das estações de tratamento aqui do Brasil, a água já sai fluoretada. Então, se tem uma estação de tratamento perto da sua casa, se a água vem de lá, com certeza ela foi fluoretada. Vamos parar que eu ia mostrar de novo a figura para você, para completar o ciclo todo. Mas chegaram algumas perguntas, então vou responder as perguntas para a gente depois voltar e visualizar aquele desenho que eu já tinha mostrado para você com todas as etapas. Então a primeira pergunta que chegou para a gente, vamos lá. Olha, a escola... O autor da pergunta é João Canoa. Um abraço para você, João Canoa. Isso aí, estamos juntos, estamos assistindo. Mas eu não li a pergunta. Você tirou a pergunta? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, João. Parabéns pela aula. Obrigado, são seus olhos. É vantajoso economicamente ter em casa um sistema de captação e tratamento de água subterrânea? Ou as tecnologias de dessalinização da água estão avançando que já podem evitar a escassez da água? Boa pergunta, João. Então vamos lá. Você pode ter em casa um tratamento para isso? Sim, é o poço artesiano. Só que você não pode simplesmente furar a terra, rachar um lençol freático e tirar a água. Você tem que ter um acompanhamento de técnicos.
Você tem que ir na prefeitura da sua região, solicitar a abertura de um poço artesiano. A prefeitura vai dizer se é possível ou não, se tem lençol freático ali ou não. Por quê? Porque tem uma equipe de geólogos, biólogos, químicos, que vão primeiro saber se tem ou não ali o lençol freático, testar a água do lençol freático, saber se ela é boa para o consumo ou se ela deve ser tratada. E como deve ser feito o tratamento. Para você ter uma ideia, esse é um processo um pouquinho trabalhoso, porque além dessa dor de cabeça inicial, de 6 em 6 meses tem que ir o técnico lá avaliar o padrão de qualidade da água do seu poço artesiano. Cara, eu acho que é válido quando você não tem uma estação de tratamento de água. Ah, eu pago uma conta de água muito absurda. Você vai continuar pagando essa conta, mas para um técnico. Então, se tem estação de tratamento, vende a estação de tratamento. Se tem um poço artesiano, tem que tomar cuidado, porque essa água pode estar contaminada e você tem que tratar do mesmo jeito. Então, nesse caso, se vai ter que tratar, você tem que se informar da mesma maneira. A segunda parte da sua pergunta, que é uma outra pergunta. Dá para pegar água salgada? Dá. É a dessalinização da água. Tem alguns processos que ainda não são economicamente viáveis em larga escala para a gente fazer. Mas é possível sim pegar a água do mar, tirar o sal dela para a gente conseguir aproveitar. Eu vou até mostrar no final como é que a gente consegue fazer isso em pequena escala, em casa ou num laboratório. Mas ainda não é economicamente viável para abastecer uma cidade inteira. Mas isso pode acontecer no futuro? Eu acho que não está muito longe disso ainda não. Tranquilo? Então eu espero ter ajudado. Vamos ver se tem outra pergunta. Eu acho que tem. Vamos lá, solta a pergunta. Ô professor, é a Loren. Você vai falar sobre todos os tipos de reação? Loren, infelizmente não vou falar sobre todos os tipos de reação. Eu estou ilustrando alguns tipos que são necessários para você entender o desenvolvimento da aula. Mas, se quer uma dica, são reações importantes demais para o Enem. Neutralização, dupla troca, reação de combustão. Principalmente a combustão, é tema batido na prova. Combustão de hidrocarbonetos, principalmente. Daí a gente teve uma aula só de combustíveis. Mas se você ainda tem alguma dúvida em relação a reações, dá uma olhada nessas três que são importantes demais. Pensando em química inorgânica. Química orgânica tem reações também. A mais importante é chamada reação de esterificação, formação de éster. Mas como não é a nossa habilidade, tem habilidade para falar de nomenclatura da química mais para frente, então mais para frente, de repente, a gente vai falar sobre isso. Fica tranquilo que a gente vai abordar sim. Mas, voltando agora para a nossa aula, se aparecerem mais perguntas, eu vou respondendo. O que interessa é que agora você tem a água tratada. E para você visualizar tudo que eu te falei naquele esquema lá do início, aí sua paciência, porque tá lá na frente o slide, eu vou voltar. Então calma, não dorme. Ó, voltando, tô voltando. Voltei. Olha para a estação aqui toda agora. Olhando para o slide, tudo que eu te falei se encontra na figura. A água vai entrar lá na estação de tratamento. Primeira fase, a adição daquelas substâncias para gerar a coagulação. Mas os coágulos dão origem a flocos que são maiores e tendem a precipitar e ir para o fundo no outro tanque, quando você tem agitação. Aqui no desenho tem uma hélicezinha que fica girando para a água ficar agitada o tempo todo. Então ele está até mostrando no desenho, ó, que está aumentando o tamanho daquelas partículas, os flocos estão sendo formados. Isso tudo depois passa para o próximo tanque, que é o tanque da decantação, que é o método de separação de misturas heterogêneas com diferença da densidade. Pela ação da gravidade durante o repouso, essas partículas vão para o fundo, ó, se acumularam aqui. Aqui em cima tem algumas partículas que não chegaram a descer. Então o que acontece? A gente passa isso, ó, por cima para evitar que isso aqui passe, mas inevitavelmente vão passar algumas partículas menores. Elas vão ficar retidas no nosso filtro. Esse filtro tem o carvão ativado que retira o odor, a areia e cascalho, que são pedras de tamanhos variados para conseguir reter essas partículas e a água passar. A água chega aqui, sem as impurezas, mas não se esqueça que tem que desinfetar. Então vem, ó, a adição de cloro, que é o desinfetante, por gerar aquele íon hipoclorito, e o flúor. O que não aparece aqui, mas eu comentei, é a adição também de um composto de caráter básico para equilibrar o pH e essa água ser reservada
vai para a adutora da cidade, tem um reservatório elevado para você conseguir distribuir para a cidade inteira. Isso seriam as etapas da estação de tratamento, que é o mais comum no Brasil. Já caiu, inclusive, na prova do Enem 2 vezes. Uma questão você tem aí e a outra questão eu selecionei para a gente fazer no final. Então, bola para frente, eu vou só passar os slides, para você não ficar olhando para os slides como um tédio, olha para a minha cara. Estou fazendo aqui... passei demais. Deu nada, sou um retardado mental, eu sei, se ficou com vontade de falar isso, mas vamos lá. Já que é importante demais para a aula que você entenda como separar as impurezas da água, a gente não citou todos os métodos de separação de misturas possíveis. Existem outros métodos de separação de misturas. Então vou reservar esse tempinho final da aula para te mostrar o que mais você deveria saber em relação à separação de misturas. Primeiro, já que é uma mistura, no mínimo tem 2 componentes. Lembra que eu cheguei a falar durante a aula que a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Então, olha para cá. Método de separação depende se a mistura é heterogênea ou se a mistura é homogênea. Aí, relembrando, misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase. Não vou citar todos os métodos, mas os mais importantes que eu já comentei. Filtração e decantação apareceram lá na estação de tratamento, que são os que mais aparecem no vestibular. Então, isso você tem que saber bem. Como é que eu vou saber o que filtrar, o que sofrer decantação? Para fazer uma filtração, normalmente, não quer dizer que é sempre, hein? Normalmente, é a mistura heterogênea de um sólido com um líquido. O exemplo que eu te dei do café, o exemplo da estação de tratamento, mas nada impede que não seja sólido com líquido. Um exemplo fácil de visualizar na sua casa. Você está na sua casa usando aspirador de pó. O que aspirador de pó faz? Se é aspirador de pó, olha que fácil, aspira o pó. Puxa o pó, esse pó entra no encanamentozinho, vai para dentro do aspirador de pó e o ar sai por trás do aspirador, sem o pó. No meio do caminho, o pó ficou retido. O que deve ter lá no meio do caminho? Alguém cheirou esse pó? Não, não tem nenhum viciado no meio do caminho. Isso foi uma piada pesada, ruim. Deixa pra lá, já falei. Mas, o que tem no meio do caminho? Um filtro. Esse filtro retém a partícula sólida. O ar consegue passar. Por isso que de tempos em tempos seria bom ou trocar o filtro, se for descartável lá do seu aspirador de pó, ou limpar o filtro. Tem filtros que permitem que você simplesmente tire, bote debaixo d'água, limpe, seque e coloque de novo. É o reutilizável. Pensando na sustentabilidade, olha que fácil, para evitar descartar lixo, gerar problema de impacto ambiental. Aí já é outra aula, eu estou extrapolando, mas só para você entender as possibilidades. Se você compreendeu, voltando para o slide, filtração mais importante seria sólido com líquido, não quer dizer que não tenha outro exemplo. Decantação. A decantação eu te mostrei em relação à separação também de sólido com líquido, mas para isso acontecer, eles têm que ter diferentes densidades para que, por ação da gravidade, o sólido vá para o fundo. Mas nada impede que você também tenha separação de líquido com líquido. Do meu exemplo que eu falei em relação a água e óleo. É possível separar água e óleo? É. Só que aí você tem que ter um funil de decantação. Estou botando desenho aqui para você entender. Imagine que aqui seja a água e aqui seja o óleo. Eu te falei que o óleo fica por cima por ele ser menos denso que a água. Eu estou vendo, ó, aqui a separação das fases. Como é que eu faço para pegar o óleo? Aí não adianta você fazer isso aqui, ó. Aí você tem que olhar para mim, porque não adianta você pegar o funil de decantação e tentar virar, como aquela história da areia e a água lá na praia, você tentando se molhar. Porque se você virar esse funil, os dois são líquidos, os dois vão escoar. Por isso que o funil de decantação é um funil, ou seja, voltando aqui para o desenho, olha para o slide de novo. Ele tem aspecto de funil e aqui no final tem uma torneirinha. Você bota um recipiente aqui embaixo para captar o líquido que está por baixo. Porque você abre a torneirinha, esse líquido vai escoar, você pega aqui no recipiente e você está vendo que a separação dos líquidos está chegando. Quando chegar próximo da torneira, você diminui a vazão, faz com que ele escoe mais devagar. E aí você consegue perceber que quando chegar a separação, você fecha a torneira de vez, cortando o fluxo, você separou um líquido do outro completamente.
A gente diz que os métodos de separação de misturas heterogêneas são métodos mecânicos. A gente simplesmente faz uma manobra mecânica para acontecer a separação de um componente do outro, o que não ocorre para misturas homogêneas. Mistura homogênea, se você recorda o que eu falei, olhando para o slide. Misturas que apresentam apenas uma fase. Se tem uma fase só, eu não enxergo separação entre os componentes. Não dá para fazer um processo mecânico de separação. E aí a gente usa o artifício de mudança de estado físico. Se a fase é uma só, como é que eu faço aparecer mais de uma fase? É só você mudar o estado físico de alguém. São dois importantes métodos, não são os únicos. A evaporação e a destilação. E que consiste cada um? Evaporação serve para separar sólido de líquido, sendo que o sólido está dissolvido no líquido. Destilação também serve para separar sólido de líquido, o nome é destilação simples, ou líquido de líquido, mas aí o nome passa a ter destilação fracionada. Aí você fala assim, pô, eu posso separar sólido de líquido ou por evaporação ou por destilação? Sim, depende do que você quer. O que você está pensando em ficar? Para você entender, imagine uma hipótese, você tem água salgada. E aí se você tem água salgada, o que você quer separar? O sal da água. Mas você quer ficar com qual dos dois? Eu quero ficar com sal. Se eu quero ficar com o sal, o que eu me importo com a água? Nada. Eu simplesmente deixo a água evaporar. A água vai embora do sistema, restando o sal. Exemplo disso, as salinas. Eu sei, voltei para o exemplo mar, mas pô, sorry. Então, imagine uma salina. Você vai para um lugar que tem salina, é um tanque gigantesco, onde eles colocam a água do mar, e a água do mar fica em repouso ali durante semanas. Vai começar a evaporar a água. Mesmo o sal dissolvido na água, ele não evapora junto, porque o sal e a água têm uma diferença muito grande na volatilidade. O ponto de ebulição do sal é muito maior que o ponto de ebulição da água. Então a água evapora e o sal fica, porque senão, se o sal evaporasse junto, toda a chuva seria salgada, concorda contigo? Então, nesse caso, a chuva não é salgada, o sal não evaporou junto. Ah, então, se a água evaporou e o sal ficou, você chega lá depois de algumas semanas e vê, nas bordas e no fundo daquele tanque imenso, o sal que estava na água do mar. Esse sal não é um sal próprio para o consumo, ele é chamado de sal gema. Ele requer ainda um método de purificação para tirar o que não interessa e comercializar esse sal depois, que a gente normalmente aproveita apenas o NaCl, que é o principal constituinte dos sais da água do mar, mas não é o único. Isso é uma evaporação. Então, a evaporação é um método de separação de misturas homogêneas entre sólido e líquido, e você quer ficar com sólido. O líquido vai embora, não me interessa mais por evaporação. Mas se fosse o contrário, pô, eu quero a água. Aí a pergunta do João Canoa. Lembrei de você, garoto aí, até o nome, olha como é que eu não esqueço. João perguntou, a dessalinização, dá para fazer, tirar o sal da água, ou seja, ficar com a água? Sim, mas se me importa ficar com a água, ela não pode evaporar e ir embora. Eu tenho que reter essa água de alguma maneira. Daí vem o nome do processo, destilação. A destilação simples é quando eu quero ficar com o líquido e o sólido não me interessa. Mas como é que você faz isso? Você só não pode deixar num ambiente aberto para a água evaporar e ir embora. Você tem que reter a água. Então isso acontece dentro de uma coisa chamada de destilador. Olha como é que é fácil. Destilador é o aparelho para fazer a destilação. E tem gente que acha que química é difícil. Olha o nome como é que é fácil. Mas para você visualizar, tem uma figura aqui, ó, olhando para o nosso slidezinho, para você entender a figura. Isso aqui é um esquema que você pode fazer em laboratório. Eu acho que em casa ninguém tem esses aparatos todos, a não ser que você tenha um laboratório em casa, seja o Dexter do Cartoon Network. Mas, tá aqui, ó. Eu vou pegar a água com o sal. Ela foi colocada dentro do chamado balão de destilação. Eu aqueço a água. O nome aqui não é importante não. É o bico de Bunsen, da onde tem gás. E aí você, ó, acende. Está esquentando a água. Se você esquentar a água, você está aumentando a taxa de evaporação. Ela vai evaporar mais rápido. E aí, ó, como o sal não evapora junto, o sal fica. A água não tem para onde sair, ó. Está tampado aqui em cima.
Eu obrigo esse vapor de água a obrigo obrigatoriamente, ficou ruim a construção. Se fosse o professor de português, me dava um tapa agora. Então, eu obrigo a água a passar por esse recipiente aqui. Olha o nome, condensador. Duvido que você responda o que é um condensador. 3 segundos. Eu sei que não dá para escutar nada a sua resposta, mas eu tenho certeza que você falou que o condensador é onde ocorre a condensação. Condensação é a mudança de estado físico contrária à evaporação. Evaporação é do líquido para o vapor, condensação é do vapor para o líquido. Olha só, aqui no condensador existe uma entrada de água para resfriamento. Eu coloco a água entrando, a água passa por aqui por uma serpentinazinha, vai retirando o calor do vapor e ela sai. A saída da água completa o fluxozinho de absorção de calor, estou tirando o calor, esse vapor perdendo calor, condensa. Ou seja, volta para o estado líquido e você vai captando essa água do outro lado. Olha o trabalho que dá João Canoa, meu amigo, para fazer isso. Imagina para uma cidade inteira. Isso aqui, de repente, não mata nem a minha sede agora, que eu estou morrendo de sede. Imagina uma cidade inteira. Qual deve ser o tamanho do destilador? Por enquanto, não é economicamente viável fazendo este processo. Mas a gente está caminhando para processos mais economicamente viáveis? Sim. Então, calma que de repente dá para você chegar na água do mar e tirar o sal e beber. Se você entendeu, isso que a gente chama de destilação simples. Só que tem um outro processo, que é o de destilação fracionada. Destilação fracionada vem de fração. Eu vou começar a destilar frações da mistura. O chamado destilado é o que você consegue obter pela evaporação seguida da condensação. Então, o que vai ser pego nesse último frasquinho é o nosso destilado. Daí vem as chamadas bebidas destiladas. Elas passam por um processo de destilação. Só que o que tem numa bebida para ser destilada é o álcool. Bebidas alcoólicas. Então, imagina uma mistura de álcool com água. Álcool com água se misturam de maneira homogênea. O álcool é bem solúvel na água porque tem uma parte polar. Para quem estava na aula de quarta-feira, o álcool tem uma hidroxila, que é semelhante à estrutura da água. Então ali consegue ter uma interação muito forte, o álcool se dissolve bem com a água. Por isso que a mistura é homogênea entre os dois. Álcool comum, álcool etílico, etanol, ele é líquido nas condições ambientes, a água é líquida nas condições ambientes, junto os dois, faço uma mistura homogênea. E aí, como é que eu faço para separar? Adianta o esquema que está no quadro? Não, porque esse esquema permite que eu consiga um líquido evaporar e restar o sólido. Mas se você esquentar uma mistura de dois líquidos, os dois vão evaporar juntos. Esse é o problema. Se você destilar, você vai destilar os dois juntos. Então, como é que você faz para conseguir que apenas um fique destilado? Embora os dois evaporem. Aí o esquema muda um pouquinho. Tem só mais uma coisa a mais na figura que você vai acompanhar agora. Essa é uma destilação fracionada. Olha para o slide aqui. Na destilação fracionada, a gente aquece a mistura dos líquidos. Os líquidos vão evaporar. Evaporando, tendem a subir. Só que eles não são automaticamente canalizados para o nosso condensador. Eles passam por obstáculos. Aqui tem um tubo cheio de bolinhas de porcelana ou bolinhas de vidro, como se fossem bolinhas de gude. Isso é um obstáculo para o líquido subir. Porque quando o líquido evapora, o vapor, ao bater no vidro ou na porcelana, tende a condensar, porque ele perde calor muito rápido para o vidro. É igual você em casa, tomando banho muito quente, chegar perto do box e fazer aquela baforada. Eu sei que você não viu nada, você não está me vendo, mas você vai me ver agora para você entender. Olha que fácil. Você chegou lá no box, está aquele banho quente, e aí tem vapor saindo. Aí você chega na porta do box e faz assim, ó. Aí você fica tudo embaçado. Você passa o dedinho, chega a escorrer a água, porque o vapor condensou no vidro ao tocar no vidro. É o que acontece aqui na figura. Então volta para o slide de novo aqui contigo. Essas bolinhas vão condensando o líquido. Mas que líquido condensa? Pô, condensam os dois, sem o menor problema. Mas um condensa mais que o outro? Exatamente. Um condensa mais que o outro, devido à volatilidade que é diferente. Como o álcool é mais volátil que a água, ele consegue permanecer no estado de vapor
por mais tempo, ou seja, é mais difícil para condensar o álcool. A água se condensa com mais facilidade, então você vai condensando a água nas bolinhas, a água tende a cair de novo no recipiente e o álcool consegue passar pelas bolinhas, é captado e no condensador ele volta para o estado líquido e aí eu tenho álcool desse lado. É possível passar parte da água? É. E aí você tem que avaliar o que está sendo errado. Mas toda vez que você faz uma destilação, o que acontece é que o líquido que é mais volátil tem a sua concentração percentual aumentada na solução destilada. Por isso que existem as bebidas que foram 1, 2, 3, 4, 5 vezes destiladas. A cada destilação você aumenta o teor de álcool na mistura final. Você está conseguindo reter a água aqui nas bolinhas. Isso é importante pra caramba. Por quê? Um dos recursos naturais que eu comentei no começo da aula, que aparece com frequência nas provas do Enem, é o petróleo. E o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos. Olha, se são líquidos misturados, como é que eu faço para separar? Destilação fracionada. Só que o petróleo é um recurso natural que é de larga escala. Não é um negóciozinho pequenininho aqui do laboratório. Aí a gente fala em torres de destilação. Para exemplificar, está justamente a figura aqui no final. Olha para o slide. Antes do exercício. Olha para o slide. Está aqui, ó. Entra o petróleo cru, ele vai ser aquecido e aí você começa a evaporar os líquidos. Só que os líquidos chegam na chamada torre de destilação. Não tem bolinhas de porcelana. O que a gente tem aqui são várias escotilhazinhas, como se fosse aquela de submarino, que você abre, levanta essa tampa para cima para poder sair. Só que quem quer sair é o vapor. Então imagina, o vapor que chegou aqui, ele vai sair lá por cima, porque ele tende a subir. Ele vai passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 portinhas dessa. Ele tem que forçar a porta para cima para poder abrir e escapar. Essa porta, depois que ele passa, se fecha de novo, impedindo que outro passe junto. Ou seja, o líquido que evapora com mais intensidade gera mais vapor, mais pressão exerce na portinha, abrindo a portinha. Por isso que o produto mais volátil sai na parte lá de cima. E isso acontece a uma temperatura bem baixa. Quanto mais volátil ele é, mais rápido ele vira vapor, requer menos temperatura. Daí vem as chamadas frações do petróleo. A primeira fração do petróleo é chamada gás natural do petróleo, que serve como, dentre outras coisas, combustível. O gás natural veicular que você vê em postos de gasolina e principalmente os gases que você usa como combustíveis em casa, seja de botijão ou seja encanado. Depois vem uma outra fração. Essa outra fração mais embaixo são para aqueles líquidos que não conseguiram evaporar e passar pela última portinha aqui de cima. Eles vão sair aqui, ó, mais embaixo, porque eles não conseguiram fazer pressão para sair lá em cima. Essa é a fração importante para a gente, a da gasolina. Como é que eu sei que a gasolina vai sair embaixo? Aí é o tamanho. Quanto maior for o tamanho do hidrocarboneto que a gente analisou naquela fichinha de quarta-feira para quem estava, você viu que o tamanho é importante porque aumenta as interações, ficam mais coesas as moléculas, mais difícil de evaporar. Então, conforme você vai descendo aqui nas frações, você tem hidrocarbonetos de tamanho maior. Então, ó, a gasolina é maior que os gases do petróleo, que o gás natural. O querosene é maior que a gasolina. O diesel é maior que a gasolina. E o resíduo final são moléculas gigantescas de hidrocarboneto que a gente acaba utilizando normalmente como asfalto, fazer recapeamento de estradas. Então, para separar o petróleo, é destilação fracionada. Cada fração que você consegue tirar é um dos derivados do petróleo. As duas frações que eu comentei primeiro são as que mais caem. A dos gases derivados de petróleo, ou gás natural, ou GLP, que é o chamado gás líquido efeito de petróleo, que se usa como gás de cozinha em botijão ou gás encanado, e a própria gasolina. Isso para a gente exemplificar o último exemplo. O último exemplo está demais hoje. Para exemplificar o último tipo de separação de misturas homogêneas, a destilação fracionada.
Isso é o básico. Tem mais? Tem mais do que isso. Só que antes de eu te dar um tempinho de ler o que eu deixei aqui, que não são exercícios iguais a sua material, para você ter mais coisas para fazer, eu vou responder outra pergunta que chegou aí. Então, bota a pergunta para a gente, por favor. Boa tarde. Repita, por favor, a segunda reação, não consegui entender. Aí, Vitória, você me deixou perdido. Qual a segunda reação? Aqui está no quadro, Vitória? É uma reação que eu já apaguei? Eu não sei mais qual é a reação. Vitória, se você estiver ouvindo, se você não desistiu de mim, se comunique, fale, é a reação tal, porque eu estou perdido. Tem outra pergunta além da Vitória? Então vamos lá, outra pergunta. Outra pergunta. Aparece a pergunta. A água do poço artesiano não pode ser fervida para ficar potável? Olha, muito obrigado, Vitor. Olha, Vitor, será que é o Vitor Israel, professor de matemática, assistindo a aula? Ele não botou o polo dele. Ah, ele com certeza deve ter um poço artesiano em casa. Não pode. Ferver a água, você até pode, de repente, matar os micro-organismos que estão lá. Mas se essa água do poço artesiano, esse lençol freático, estiver contaminado por, supomos, tem uma indústria próxima que lance seus resíduos de maneira clandestina nesse mesmo lençol freático. Ela pode estar sendo contaminada por metais pesados, por outros solutos dissolvidos nessa água que são tóxicos. Então, simplesmente ferver a água de um poço artesiano não garante que ela vai ficar potável, ou seja, própria para beber. Você tem que fazer a análise química dela. Por isso que eu te falei que poço artesiano dá trabalho? Tá. Tem que ter um técnico em química, um técnico em geologia para analisar se é possível ter lençol freático, qual é a composição disso, e um biólogo para saber se tem micro-organismos ali nocivos ou não. E você tem que repetir esse teste de 6 em 6 meses, porque pode haver a contaminação. O ideal é você ter sempre o aconselhamento técnico quando tiver um poço artesiano. Não fura o poço artesiano, tira a água e vai ferver. Pode não resolver os problemas mais graves. Para continuar, então, se tiver mais alguma pergunta ou a Vitória se pronunciar, eu vou ficar sabendo. Vamos fazer o exercício aqui. Vou te dar um tempinho para resolver o primeiro exercício, são 2. Como é um pouquinho grande, eu vou ler com vocês, para vocês entenderem, e eu vou dar um tempo para vocês olharem para as opções para responder. Então, exercício que foi do próprio Enem. Olhando aqui para os slides. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, olha, não há água potável. Até tinha, porque isso veio de um rio. O problema é que o rio foi poluído ao longo do caminho, justamente pela falta de saneamento básico. As pessoas acabam jogando o esgoto no rio, o lixo no rio, e aí a água deixa de ser potável. E aí, elas acabam tendo que consumir a água do rio mesmo assim, porque não tem outro lugar para pegar água. Qual é o problema dela estar contaminada? Aí, a diarreia que ele falou. Então, ó, pensando lá na diarreia, o procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas aí vem as opções. O que você vai fazer com essa água? Pensando em acabar com esses micro-organismos. Filtração, cloração, coagulação, fluoretação, decantação. Você tem 1 minuto para fazer isso. É o tempo suficiente para lembrar de tudo que eu falei. A opção é uma delas. Ó, já deu, né? Você é mole demais. Eu falei para você que uma das etapas a gente se preocupa em matar aqueles micro-organismos que são nocivos. Então, voltando para o slide. A etapa em que a gente mata esses micro-organismos é a cloração. A adição de cloro como agente desinfetante, porque ele é um oxidante, vai desgastar, vai matar esses micro-organismos. Filtração, retira as partículas,
Coagulação, retira partículas. Fluoretação é pensando na prevenção de cáries, não é tratar a água para matar micro-organismos ou tirar impurezas. Decantação é retirar partículas. Se entendeu isso, eu vou aproveitar um tempinho agora, sem botar a segunda pergunta antes da gente terminar. A Vitória se pronunciou. Obrigado, Vitória, pela audiência. Estamos aí. O Ibope está aumentando. Olha para cá para o quadro. Se você não tinha entendido a segunda reação que está no quadro, eu repito, sem o menor problema. Eu vou te dar o nome da reação, porque ela é a mesma que eu tinha feito da primeira vez. Só tinham mudado as funções. A primeira reação que estava no quadro que eu expliquei era uma reação entre um sal e uma base. Só que no lugar da base agora é um ácido. Sal reagindo com um ácido, sal reagindo com uma base, que foi aquele exemplo, ou sal reagindo com outro sal, são as reações de dupla troca. Numa reação de dupla troca, você troca as cargas de lugar. Por isso que o importante na reação é saber como fazer a separação das cargas. Isso é um ácido. Ácido libera H+, então você separa o H+ do resto. Se eu separar o H+, fica Cl-, menos. Isso é um sal. O sal é um composto iônico formado, então, por um cátion e um ânion que vieram de lugares distintos. Normalmente, o sal vem de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Não é essa reação que vai gerar esse sal, mas para poder te mostrar o que você tem que lembrar. Se você fizer uma reação entre um ácido e uma base, o H+ liberado pelo ácido e o OH- liberado pela base formam a água. Então, este sal aqui, e a gente vai generalizar e dizer que todo sal será assim, é formado pela união de um cátion que sobrou da base. Olha, o cálcio que está aqui é a base tirando as hidroxilas. Esse Cl que está aqui é olhar para o ácido e tirar os hidrogênios. A gente diz que o sal é formado por o cátion, que veio de uma base, e o ânion, que veio de um ácido. Numa fórmula de sal, num composto iônico, a gente sempre bota o positivo na frente. Isso você vai ver sempre na base, sempre no sal e sempre no ácido, embora não seja composto iônico. Mas o hidrogênio faz o papel que seria do cátion. E como é que eu vou saber quem é o cátion? É ou o metal, que é o sódio, ou no lugar de um metal pode aparecer o íon amônio, que é o NH4+. Então, ou vai aparecer esse cara no começo, ou um metal. Ou apareceu um metal. Então, aqui é o cátion. Só ele? Só ele. Esquece o resto. O sódio está no grupo 1. O NOx é fixo. É mais um. Então, esse CO3 é o ânion. Isso aqui viria do ácido. Então, ó, esse CO3 todo, como está ligado a dois sódios, 2 vezes mais 1 dá mais 2. Esse cara é menos 2. Eu só separei os íons. Para fazer a dupla troca, você troca as cargas. Positivo se liga a negativo. Positivo se liga a negativo. Na verdade, eu troquei os positivos no lugar. E a dica que eu falei é, numa reação de dupla troca, relembrando, sal com ácido, sal com base ou sal com sal, você vai formar as mesmas funções. Se é um sal reagindo com ácido, você vai formar outro sal mais outro ácido. A minha reação terminaria ali. Eu troquei as cargas de lugar, cruzei os NOxes, que são as cargas, ó. O H é mais 1, o CO3 é menos 2. Cruzei, dá H2, CO3. O Na é mais 1, o Cl é menos 1. Cruzando, dá 1 e 1, NaCl. Depois eu só fiz o balanceamento. O que tem a mais nessa reação é que o ácido carbônico é muito instável. Ele se decompõe com facilidade, liberando CO2, que é um gás, e formando água. Você percebe, inclusive, o aparecimento do CO2 pela formação de bolinhas no meio reacional. Se você ainda não entendeu a reação, eu acho que vale a pena você dar uma olhada no seu material disponível em algum momento da vida. Se você fez já o 2º grau completo, está no cursinho pré-vestibular, você dá uma olhada em reações de dupla troca. Mas para a gente terminar a aula, espero ter ajudado, Vitória. Último exercício. Eu vou ler e vou fazer, porque a gente está estourando o tempo, para não perder muito tempo, você ficar com a aula inteirinha. No segundo exercício aqui, olhando para os slides. Também foi de uma questão do Enem. Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam. Só para você entender o termo aqui de cima.
Quando ele fala sucroalcooleira, é porque a partir da cana-de-açúcar você consegue obter álcool e açúcar. O sucro vem de açúcar. As etapas que ele falou que se destacam. Primeira etapa. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para moendas. Moenda onde ela vai ser moída para extrair o caldo de cana. Isso, de repente, você vê em feira. É aquela famosa feira que tem lá o famoso caldo de cana com pastel. Me dá um caldo de cana e 2 pastel. Óbvio que o professor de português depois vai me dar um esporro que eu estou falando errado. Então não esquece o que eu falei. Antes de ser esmagada, para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Ela fala assim, pô, como é que vão aparecer materiais metálicos na cana? Porque alguém cortou a cana. Isso veio em caminhões e alguém já tinha cortado antes. É muito comum sobrar pedaços de facas que são quebradas, os facões dos cortadores de cana, peças do caminhão que de repente pode estar enferrujado. E isso não pode ir para a moenda, porque senão isso destrói a moenda. Então você retira as peças metálicas. Como? Usando um ímã. O ímã atrai os metais e você retira os metais. Isso é a primeira parte. Segunda, após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras. Caldeira é um recipiente gigantesco que o bagaço entra e a caldeira está com água muito quente. Isso gera vapor e energia para toda a usina. Ou seja, durante a evaporação, você consegue gerar energia por movimentação de turbinas, no esquemazinho de usinas termoelétricas. Ou seja, o cara está sendo autossustentável em relação à geração de energia. 3. O caldo primário, resultante do esmagamento, ou seja, caldo de cana, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Etanol normalmente é comercializado para postos de gasolina, ou seja, combustível, melhor dizendo, e para álcool que você tem em casa, além de servir como matéria-prima para bebidas alcoólicas, que é comum. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Todos os processos de separação de misturas são físicos. Ah, mas por que você dá em química? Sei lá, a pessoa de física tem preguiça? Não sei. Mas a gente diz que separar os componentes é meramente um processo ou mecânico, quando a mistura é heterogênea, que eu te mostrei 2 exemplos, filtração e decantação, ou um processo de mudança de estado físico, para você criar uma nova fase, enxergando um estado físico diferente, você consegue separar. Então ele pergunta, das 3 coisas que ele destacou, o que você teria? Aí voltando para o slide, as opções. Separação mecânica, extração, decantação. Separação magnética, combustão, filtração. Separação magnética, extração, filtração. Imantação, combustão, peneiração, imantação, destilação, filtração. O que eu posso te garantir é, imantação é o uso do ímã. Ele até usou em algum lugar, a gente viu. Que é a mesma coisa que separação magnética. E se você voltar com o titio aqui, você vai ver aqui no primeiro, o uso do eletroímã para retirada, ou seja, para separação dos resíduos metálicos. Isso é uma separação por meio de ímã, ou seja, força magnética, eu posso falar que é uma separação magnética. Então a gente pode eliminar a letra A. Não serve a letra A. Agora, depois, tem 2 aqui que falam a mesma coisa, O segundo processo, uma combustão. Se você voltar aqui para o segundo processo, olha o que o cara fez. Após esmagar a cana, o bagaço serve para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. O bagaço é aquilo que você ainda tem de resíduo da cana depois de ter espremido. Normalmente você não consegue espremer tudo. Exemplo disso, na sua casa. Imagine que você queira fazer suco de laranja ou de limão. Você pega lá e espreme o limão ou a laranja.
você não consegue espremer todo o caldo que tem ali. Você não consegue extrair todo o caldo que tem ali. E aí o que você faz? Você joga fora, às vezes, ainda um restinho de caldo. Por quê? Você não conseguiu extrair tudo. E o que fazem para aproveitar completamente a cana? Eles moem a cana, como se fosse lá espremer, tira parte do caldo. Pô, ainda tem caldo naquele bagaço, mas eu não consigo mais moer para retirar. O que eles fazem? Colocam em água muito quente na caldeira. É a mesma coisa que você faz em casa com o chá. O chá você pega aquele saquinho, coloca na água, a água está muito quente para quê? Extrair daquele pozinho o chá. Por isso que a caldeira serve para extrair o que você não consegue mais espremer da cana. Não é então uma combustão. Se fosse combustão, você ia queimar aquilo. Você ia acabar completamente com a possibilidade de extrair mais alguma coisa. Então, voltando para o slide. Você não pode marcar combustão. Você não vai queimar aquilo. Você está tirando ainda o que você pode. Então, você tem aqui, ó, extração ou destilação. Destilação, comentamos. Destilação, método de separação de misturas homogêneas. Você vai largar o bagaço da cana dentro da água quente. Pô, você consegue ver tranquilamente que aquilo ali é heterogêneo. Eu vejo o bagaço. Isso não pode ser uma destilação. Porque é a única maneira de eliminar, já que o último é o mesmo. Filtração. A nossa resposta, letra C de casa, confirmando isso, tem que ser filtração. Porque ele fala, ó, no 3, ele usa filtros para fazer a separação. Aí eu acho que é gritante que é uma filtração, porque está escrito filtros. Aí não tem muito o que questionar. Então, olhando para o gabarito, seria letra C de casa, você faz por eliminação. Mesmo se você não conhecer todos os métodos de separação de misturas, você consegue, pelos principais, dar uma pincelada nas opções e chegar na resposta certa. A gente vai chegar ao final agora. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar com você, brincar com você. Mas, qualquer dúvida, olhe o seu material de novo e tente procurar isso em outras fontes que você deve ter com certeza sobre destilação de petróleo, eu acho um termo importantíssimo, reações da química, aproveitando lá a Vitória, dupla troca, reação de neutralização, reação de combustão, reação de esterificação. São muito importantes, caem com frequência. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 68. Bom estudo e até a próxima!